E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2023. E a questão diz o seguinte: os raios cósmicos são fontes de radiação ionizante potencialmente perigosas para o organismo humano. Para quantificar a dose de radiação recebida, utiliza-se o Sievert, SV, definido como unidade de energia recebida por unidade de massa. A exposição à radiação proveniente de raios cósmicos aumenta com a altitude, o que pode representar um problema para as tripulações de aeronaves. Recentemente foram realizadas medições acuradas das doses de radiação ionizante para voos entre Rio de Janeiro e Roma. Os resultados têm indicado que a dose média de radiação recebida na fase do cruzeiro, que geralmente representa 80% do tempo total de voo desse trecho internacional, é de 2 microsievert por hora, que é a unidadezinha que ele me deu ali, né? Sievert, que é a unidade de radiação por massa. As normas internacionais da aviação civil limitam em 1.000 horas por ano o tempo de trabalho para as tripulações que atuem em voos intercontinentais. Considere que a dose da radiação ionizante para uma radiografia torácica é estimada em 0,2 milisievert, mili-SV. Então a gente tem aí algumas informações já do texto e aí a questão continua. A quantas radiografias torácicas corresponde a dose de radiação ionizante a qual um tripulante que atue no trecho Rio de Janeiro-Roma é exposto ao longo de um ano? Então é uma questão que basicamente é tu ler o texto, interpretar e trabalhar com as informações que ele está te dando. Não tem nenhuma informação específica que tu precisa trazer de fora, né? No máximo ali um conhecimento de prefixos, mas nada muito aprofundado da física. Então vamos organizar aqui o que a gente tem. Primeiro de tudo, quais são as informações, né, que a questão me deu que eu preciso ressaltar aqui, ó. A gente tem a radiação média do voo por hora, que a questão me deu aqui, deixa eu escrever, radiação média do voo, que é de 2 micro-SV por hora. E a gente tem um tempo total de 1.000 horas por ano. Lembrando que a gente quer isso por ano, né? A questão pede ali por ano. Então, por ano são 1.000 horas, tá? Ok. Só que a questão me diz que somente 80% do tempo total que ele vai estar recebendo essa radiação média. Então, a primeira coisa, a gente vai tirar essa porcentagem, ó. Tirando a porcentagem aqui, ó, 80% de 1.000, aí fica tranquilo, né? O tempo vai ser de 800 horas. Esse é o tempo que a gente tem, então, para trabalhar. E aí o que a gente pode fazer agora é uma regrinha de 3 para encontrar qual é a radiação ao longo dessas 800 horas, né? Basicamente o que tu vai fazer é multiplicar aquele 2 por aquele 800, mas montando a regra de 3 ficaria assim, ó. Em 1 hora, a gente tem uma radiação equivalente a 2 micro-SV, porque, vamos entender, né? Isso aqui significa o quê? Justamente isso, aqui para cada 1 hora, a exposição é de 2 micro-SV. Nós queremos ao longo de 800 horas. Então a gente vai ter X micro-SV, e aí vai multiplicar cruzado. Nessa multiplicação, tu vai ver que a radiação, então, absorvida ao longo de um ano, né, dessas 800 horas, que é o que eles recebem no máximo ali ao longo de um ano, vai ser de 800 vezes 2, ou seja, essa radiação por ano equivale a 1.600 micro-SV, microsievert. E agora o que a gente vai ter que fazer é relacionar com essa radiação que é absorvida durante uma radiografia torácica. Só que esse número está numa unidade diferente. Deixa eu escrever aqui, ó, radiação da radiografia. Quanto que vale, né? 0,2 aí milisievert. Então, a gente vai ter que comparar a radiação do ano com a radiação da radiografia e ver quantas radiografias dá para fazer com essa radiação anual. Só que o detalhe é que eu não posso usar micro com mili, né? Então tu tem várias opções. Uma das opções que tu tem para fazer é transformar esse mili em sievert e esse micro
em sievert, tirar esse milli e esse micro e deixar tudo em SV. Então, como é que faria isso, né? Lembrar que milli é o prefixo de 10 na menos 3, daí dá para escrever esse número aqui da radiação como sendo 0,2 vezes 10 na menos 3 SV. Já a radiação anual, a gente tem ali o micro, né? E o que o micro ele representa? O micro ele representa 10 na menos 6. E aí, se a gente for fazer na conversão, ficaria 1.600 vezes 10 na menos 6 sievert, SV. E aí dá uma ajustada ali na potência, né? Dá para fazer essa vírgula andar 3 casas aqui. Esse número dá para escrever ele como sendo 1,6 vezes 10 na menos 3 SV. Então, seria uma forma de fazer. Ó. Esse valor aqui ele equivale à radiação torácica, né? Somente em sievert. E esses dois valores aqui, eles representam o mesmo número que a gente tem em cima. São só formas de converter. Outra coisa que daria para fazer, e aí é uma escolha tua também, é pegar e simplesmente pegar esses 1.600 e dividir por 1.000. Se tu simplesmente pegar esses 1.600 e dividir por 1.000, tu vai chegar em 1,6 milli SV. E aí tu pode usar em milli SV. Independente da forma que tu for fazer, a ideia é que tu precisa colocar esses valores na mesma unidade. Fazendo isso, o resto é tranquilo, porque o que a gente vai fazer agora? Basicamente uma regrinha de 3 de novo. Ó. A gente sabe que uma radiografia, tu recebe uma radiação de 0,2 vezes 10 na menos 3 SV. Vou usar essa unidade aqui. Beleza. X radiografias, que é o que eu quero descobrir, quantas radiografias dá para fazer, com a radiação da viagem ali, né, do voo anual, que é 1,6 vezes 10 na menos 3 SV. Multiplicando cruzado, né, fazendo ali o cálculo da regra de 3, no final das contas, o que vai acontecer? Ó? Esse X vai acabar ficando igual a 1,6 vezes 10 na menos 3, dividido por 0,2 vezes 10 na menos 3. O menos 3 corta com o menos 3. E aí o que tu vai fazer é dividir simplesmente 1,6 por 0,2. O que a gente vai ver então? Que a quantidade de radiografias é um total de 8. 8 radiografias. É o que dá pra gente fazer. Tu percebe que se tu fizer o cálculo utilizando em milli, fica um pouquinho mais simples, porque daí não vai ter as potências de 10 na menos 3, né? O que tu faria seria dividir direto 0,2 por 1,6. O que tu só tem que cuidar é colocar essas unidades exatamente no mesmo padrão. Olhando as alternativas, qualquer um dos caminhos vai me levar então para a alternativa A, que seria a resposta para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!